Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, as leituras deste 16º domingo do tempo comum nos falam sobre a hospitalidade. Na primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, Abraão recebe em sua casa 3 peregrinos, 3 estrangeiros, forasteiros, pessoas desconhecidas por ele, mas que ele recebe, que ele acolhe de bom grado na sua casa. Conforme o costume dos antigos, acolher um peregrino, hospedar em casa um estrangeiro, é receber o próprio Deus. E de fato, depois, Abraão se dá conta, percebe que aqueles 3 eram anjos, mensageiros, representantes de Deus. Até os padres da igreja percebem aqui uma alusão à Santíssima Trindade, porque são 3. Aqueles 3 homens eram anjos que trazem uma mensagem de Deus, que trazem a presença de Deus à casa de Abraão. A leitura termina justamente com uma promessa que um deles faz: voltarei sem falta no ano que vem por este tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Há muito tempo Deus tinha prometido um filho a Abraão, mas até agora não se tinha concretizado aquela promessa. Porém, esses homens trazem a concretização da promessa, a bênção de Deus, mas porque foram bem recebidos, porque foram acolhidos, Abraão exerceu a hospitalidade para com eles. A mesma coisa nós vemos acontecer no Evangelho. Jesus era muito amigo de Marta, Maria e Lázaro, que moravam em Betânia. Betânia fica perto de Jerusalém. Então, sempre que Jesus ia para a Judéia, sempre que Jesus ia para Jerusalém, ele se hospedava ali. Havia, nós percebemos pelo Evangelho de hoje, havia muita intimidade, muita proximidade, uma certa liberdade deles 3 com Jesus. Lázaro, que depois morre e é ressuscitado por Jesus, a última semana de Jesus, ele passou em Betânia. A última semana, a Semana Santa, ele esteve na companhia desses amigos que sempre o hospedavam. Certamente era um grande privilégio, uma honra hospedar Jesus, e não apenas ele, mas também os seus discípulos, os 12 pelo menos. Então Jesus, quando se convidava para fazer a refeição na casa de alguém, levava consigo 12 a mais pelo menos. Por isso Marta estava preocupada com os afazeres para preparar tudo. Maria estava aos pés de Jesus, escutando as suas palavras
Então Marta preparava um banquete para Jesus e seus discípulos. Enquanto isso, Jesus servia um banquete para Maria. Lhe dava de comer o pão da sua palavra. Alimentava a sua alma com a sua palavra. É por isso que Marta diz para Jesus: Senhor, tu não te importas que a minha irmã fique aí sentada, deixando para mim todo o serviço? Manda que ela faça alguma coisa, manda que ela me ajude. Maria parece que sempre é advertida, né? Se a gente vai lá ao Evangelho de São João, na noite da Terça-feira Santa, ela quebra um vaso de alabastro com perfume de nardo puro para ungir os pés de Jesus, e Judas diz assim: teria sido melhor vender esse perfume, que é tão caro, e o dinheiro poderia ser dado aos pobres. E Jesus diz: pobres sempre tereis entre vós. Agora ela está me prestando esse serviço, esse gesto de amor, preparando o meu corpo para a sepultura. Deixa que ela faça esse gesto, esse ato de amor. Aqui também Maria é censurada pela sua irmã Marta. Mas Jesus sai em sua defesa, como lá, mais tarde, na ocasião da Semana Santa. E ele diz: Maria escolheu a melhor parte. Você, Marta, está agitada, preocupada com 1000 coisas. Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. O mesmo Jesus, no sermão, na parábola do juízo final, lá no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, nos ensina: tudo o que fizestes a um destes pequeninos, foi a mim que o fizestes. Tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, eu era peregrino, estrangeiro, e tu me recebeste em casa, eu estava doente e tu me visitaste. Assim como Abraão foi visitado por Deus, por aqueles 3 anjos, e os acolheu, também Jesus nos incentiva a servir os nossos irmãos e nos garante que, servindo aos nossos irmãos, nós estamos servindo a Ele mesmo. Como nós escutamos no domingo passado, na parábola do bom samaritano, eu devo me aproximar das pessoas. A minha fé deve se transformar em caridade, em amor concreto. A fé sem obras é morta. A fé autêntica, a fé, quando ela é viva, quando ela é legítima, ela se traduz em boas obras que nós devemos praticar. Santa Teresa d'Ávila dizia que o amor, quando amadurece, o amor, quando é maduro, não pode ficar ocioso, mas quer trabalhar pelo amado, quer lutar pelo amado. Então, Marta estava ali preocupada, fazendo as coisas para Jesus, para os discípulos. No entanto, nunca se pode negligenciar o essencial. Ela queria tirar Maria dali, de onde ela estava, aos pés de Jesus. E Jesus diz: Marta, a sua irmã escolheu a melhor parte.
Então, nós não podemos negligenciar a oração, a vida interior, a intimidade, a amizade, o cultivo da amizade com Deus, a escuta da sua palavra, sob o pretexto de que nós somos pessoas muito ocupadas e que têm muitos afazeres, temos muito trabalho, então não temos tempo de rezar, não temos tempo de ir à missa. E caímos num ativismo desenfreado e já não sabemos mais o que estamos fazendo, para quem estamos fazendo, por que estamos fazendo. Perdemos a consciência, a razão, o motivo pelo qual fazemos tantas coisas, até mesmo na igreja, para Deus. Então, a alma de todo apostolado é a vida interior, é a oração. Senão os nossos trabalhos se tornam ineficazes, estéreis, se não tem alicerce, se não tem fundamento na oração, se a raiz do nosso agir não é a vida interior, a amizade com Deus. Santo Agostinho, quando comenta essa passagem, diz: Marta simboliza a vida ativa, os nossos trabalhos, o nosso apostolado, enquanto que Maria representa a vida contemplativa, a oração. E essas duas realidades se complementam, elas não se contradizem, elas não se anulam, não se excluem, mas elas se supõem. Como diz o lema da ordem beneditina, ora et labora, oração e trabalho. Sem a fé é impossível agradar a Deus, diz a carta aos Hebreus. Então, não basta que eu pratique filantropia, que eu faça boas obras, é necessário que eu esteja em estado de graça para que as minhas boas obras sejam agradáveis a Deus, para que as minhas boas obras sejam meritórias, tenham algum valor diante de Deus. Por outro lado, se eu rezo, se eu comungo, mas essa minha fé não se transforma, não se traduz em boas obras, em caridade, em amor para com o próximo, em serviço, então tem algo de errado. Santo Agostinho também diz que Marta representa a igreja aqui na terra. Aqui na terra nós somos afligidos, nós temos tantas coisas para fazer. Lá no céu, Maria representa a igreja lá no céu, nós descansaremos em Deus. Nós receberemos a recompensa dos nossos trabalhos, das nossas obras. Mas não podemos negligenciar o essencial, a melhor parte, a única coisa que não nos será tirada, porque tudo o mais nós perderemos. Nós não levaremos nada conosco deste mundo a não ser as nossas boas obras. Então, não podemos negligenciar a oração, que é o combustível que nos torna capazes, aptos para as boas obras. Marta e Maria se complementam. E na nossa vida deve haver oração e trabalho. E o salmo responsorial vai numa direção oposta, porque tanto a primeira leitura quanto o Evangelho falam de receber Jesus, de acolher Deus na nossa casa. O salmo pergunta: Senhor, quem morará em vossa casa? Ou seja, é Deus quem nos acolhe. Então,
os papéis se invertem. Deus passa a ser o anfitrião e nós é que passamos a ser hóspedes. Nós é que vamos morar na sua casa. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar para vós. O Salmo pergunta então: quem morará em vossa casa? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia sua língua, e assim por diante, né? Vai descrevendo o justo, aquele que ama a Deus, esse vai morar em sua casa. Então, a liturgia da palavra hoje nos traz essa dinâmica de nós acolhermos a Deus e sermos acolhidos por Ele, de sermos bons anfitriões e de também sermos hospedados por Ele. Hoje, por exemplo, nós viemos à casa de Deus. Deus nos acolhe em sua casa, Deus nos recebe. E na Sagrada Comunhão, nós é que vamos recebê-lo. Ele nos dá a honra, o privilégio, mais do que Marta e Maria, que receberam Jesus em sua casa, nós o recebemos em nós mesmos. Nós até dizemos antes da comunhão: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, em minha casa, no meu coração, mas dizei uma palavra e serei salvo. Por isso é que para comungar é necessário estar em estado de graça, por isso é necessária a confissão, porque se a gente recebe um hóspede ilustre como esse, é necessário fazer uma boa limpeza, uma boa faxina, deixar tudo em ordem, bem arrumado, para recebê-lo dignamente. E quantas vezes nós recebemos Jesus e, tal como Marta, ficamos distraídos, dispersos, agitados. Nós comungamos Jesus e deveríamos prestar atenção nele, nos recolher em adoração, em ação de graças. Quantas vezes nós comungamos, voltamos para o nosso lugar e ficamos distraídos, dispersos, pensando em mil coisas, olhando para o lado, olhando para o teto, agitados, dissipada a nossa atenção, que deveria estar focada nele, porque ele nos visita, ele vem habitar em nós. A nossa atitude depois da comunhão deve ser como a de Maria, aos pés de Jesus, descansar nele, estar atentos, deixar que ele nos alimente. Depois, lá fora, quando a gente sai, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aí nós, como Marta, vamos servir a Deus. Passamos do altar de Deus ao altar dos pobres, servindo a Deus nos que são mais necessitados, nos doentes, reconhecendo Deus no nosso irmão, o meu próximo, como na parábola do domingo passado, aquele de quem eu me aproximo, me coloco a serviço, servindo a Deus no meu próximo. Se nós acolhemos a Deus, se nós acolhemos a sua palavra, cremos em Jesus, se nós procuramos acolher Jesus nos outros, então Ele nos acolherá no céu. Nós moraremos na sua casa. Ele nos acolherá nas moradas eternas. Nós o acolhemos, Ele nos acolhe. Nós o hospedamos, Ele nos hospeda. Então peçamos esta virtude da hospitalidade, de sermos disponíveis, de estarmos atentos às visitas que Deus nos faz, de um modo misterioso, de um modo que nós às vezes nem percebemos que seja Ele, mas Ele vem, que nós estejamos sempre prontos a recebê-lo. Nunca deixemos de lado
nunca negligenciemos a oração, a intimidade com Ele, a amizade com Deus. E que a partir dela, nós também nunca deixemos a nossa fé ociosa, preguiçosa, mas disponível para o serviço de Deus e dos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.